Hoje é dia 28 de fevereiro de 2022, segunda-feira de carnaval. São 14 horas e 10 minutos, estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, A Morte e o seu Mistério. A Morte e o seu Mistério é uma produção, um trabalho exaustivo de Camille Flammarion, um astrônomo que, à sua época, utilizou-se dos métodos utilizados na astronomia, aquela observação paciente, metódica, livre de pensamentos preconcebidos, apenas observando os fatos, colhendo-os de seus correspondentes e lendo também nos apontamentos das sociedades psíquicas, nas obras de outros autores, enfim, ele procurava bem se informar, tinha uma excelente memória, porque imaginemos uma pessoa que tem, para escrever esses 3 volumes, o material suficiente de escrever 1.200 páginas, e tem que resumir tudo isso em 3 livros de aproximadamente 400 páginas, 1/10. Então ele tinha que memorizar tudo, todo o conteúdo de suas correspondências, que era, pelo que eu estou vendo, mais de 5.000 cartas, além dos livros que ele já havia escrito, das obras de outros autores. Tudo isso estava como se fosse um computador, né? Tudo classificado dentro da sua mente. Tanto é que, à medida que ele vai fazendo seus apontamentos, ele se refere à obra não publicada ainda, ao 3º volume. Ele se refere, porque nós estamos então no 2º volume, porque A Morte e seu Mistério e o seu Mistério é uma trilogia. O 1º volume tratando de fantasmas de vivos, pessoas gozando de perfeita saúde, que se desdobram em um duplo e vão se fazer mostrar aos percipientes, que seriam os alvos, as pessoas que irão perceber, né, o seu duplo. Motivo: cada caso é um caso. 2º volume, os moribundos que se desdobram em um duplo e vão se fazer mostrar aos seus percipientes, aos seus alvos de preocupação, atenção, ocupação, enfim. E o 3º volume, a aparição de fantasmas de mortos, que seriam os indivíduos que já perderam o corpo físico desde algumas horas até um século, elencados cuidadosamente pelo eminente astrônomo, e de tal forma que ele, a semelhança de um evangelista que nos comove muito, João, muito, né? E apresentando simplesmente fatos, e sem a preocupação de nos fazer levar o raciocínio para um pensamento por ele preconcebido. Ele faz-nos pensar junto com ele. Ele apresenta certamente os diversos pontos de vista. A sua época, os fenômenos que nós vamos nos referir e muitos outros que também se fizeram alvos de outros livros que ele produziu, eram tão fartos, tão opulentos na época em que isso acontecia, como
alguns anos anteriores, quase um século antes, que Flammarion tem dificuldades em selecionar. Qual eu coloco? Todos são importantes, todos são lindos, todos são esclarecedores, todos são tão tocantes, tão sinceros por parte daqueles que generosamente enviaram as suas experiências pessoais aos cuidados deste mestre, né? deste coração generoso que, tendo na própria família, porque Camille Flammarion teve vivências desse tipo envolvendo sua genitora, seu pai, familiares seus. Então, desde pequeno, de alguma maneira, ele conviveu com esses fenômenos, porque, afinal de contas, em sua época, aqueles fenômenos fizeram muito opulentos, muito fartos. E ele, astrônomo, né, acostumado ao silêncio do seu observatório astronômico, ele tem que olhar para a lente do seu telescópio, observar o que ocorre no céu, juntar com o seu conhecimento, né, com o seu vasto conhecimento a respeito do que já foi observado nos astros, e vai anotando, simplesmente anotando, sem grandes ambições, simplesmente anota, 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 para que os pósteros, as pessoas que vierem depois, possam aproveitar aqueles apontamentos, aqueles cálculos, aquela maneira transparente, pura, cristalina que aquilo era produzido, para que o tempo fermentasse todo aquele conhecimento e fizesse luz aos futuros astrônomos. Ele faz referência a algumas observações que foram feitas à sua época, um pouco antes, né? Como, por exemplo, a época do aparecimento do cometa, né? O Halley, e não me recordo se por parte do próprio observador, que era o Halley, ou em uma de suas aparições posteriores, ou seja, quando se sabia que ele iria retornar, por tudo aquilo que o astrônomo observou, calculou e deixou, né? Mas uma coisa curiosa, não sei se por interferência do clero, por interferência de alguma autoridade eclesiástica, o governo foi influenciado de tal maneira que um almirante de guerra, almirante de segurança nacional, vamos dizer assim, decretou, não era para falar a respeito da chegada do cometa. Como que um astrônomo vê um rastro de luz caminhando pelo espaço, coisa que as pessoas veriam a olhos nus, e não pode ser anunciado? Qual o sentido disso? Os astrônomos ficaram indignados, não se acompliciaram com isso, mas era uma ordem, e à época qualquer desobediência geralmente pagava-se com a própria vida. Então, os astrônomos registraram e deixaram lá para os pósteros. Isso gerou todo um problema social, né? Imaginemos os suicídios, os desesperos, o que as pessoas não imaginavam em torno do que estava acontecendo ali. Então, com esse tipo de interferência, né, dá para se ter uma ideia do século em que se vivia. E imaginemos Flammarion, alguns anos depois, se interessa pelos fenômenos psíquicos. Começaram a acontecer em todas as partes do mundo
a dança das mesas, dança dos copos, aquele triângulo que movimentava, apontando determinadas letras, respondendo determinadas perguntas. Apareciam aqueles gurus orientais que colocavam uma semente, concentrava a semente e germinava na frente de todo mundo, uma germinação que demandaria 3 meses. Em 20 minutos, a planta já estava florescendo e produzindo frutos. Como? Pessoas que diminuíam o batimento do próprio coração, pessoas que eram enterradas vivas, documentários de pessoas que eram enterradas vivas por semanas. Então o guru tinha lá seus discípulos, colocava ele lá, embrulhava ele num pano e tal, ele entrava num estado cadavérico, era um defunto, parou de respirar. Ele era enterrado pelo próprio discípulo, vigiado dia e noite, porque se era uma aparição pública, era alguma coisa, né? E voltava-se lá, na época atrasada, o discípulo vinha, desenterrava ele, aguardava, daí a pouco ele retornava às atividades comuns. Como isso é possível? Né? Mas os fenômenos de materializações num ambiente fechado, com algumas pessoas, meia dúzia, 8 pessoas, inclusive o pesquisador, um ambiente controlado, para que ninguém entrasse ou saísse dali, aparecia um indivíduo, outro. Ou então, no ectoplasma, micro materializações. Então, num espaço desse, semelhante a uma bola, né? Uma bola de basquete, de futebol, vários rostos ali. Então, na época, né, as câmeras fotográficas registravam ali 8, 10 rostos totalmente diferentes, desde seres cadavéricos até pessoas normais, um rosto normal. A explicação disso, qual que é? Então fica por conta dos psiquistas, a semelhança do próprio Camille Flammarion, desde ateus dogmáticos a espiritualistas dogmáticos e livres pensadores de um e outro lado. O fato era inegável. Então, nós estamos aqui catalogando a aparição de fantasmas de vivos, pessoas que gozam de perfeita saúde, manifestam-se em duplo em algum lugar, a manifestação de fantasmas de vivos, porém pessoas que estão à beira da morte, agonizantes, uma semana, alguns dias, algumas horas. E, finalmente, o fantasma de mortos. A própria parapsicologia, que é um dos ramos que apareceu no meio de tudo isso, hoje tem os fenômenos psigama, psicapa e psiteta. Psigama, psicapa, fenômenos subjetivos, fenômenos que acontecem apenas de mente a mente. Fenômenos que têm um envolvimento com as coisas do dia a dia, coisas perceptíveis pelos sentidos. Desde um fenômeno que chega pela retina do olho e vai ao cérebro para que tome conhecimento, e não apenas um fenômeno telepático, até movimentação de objetos, quebra de objetos e tantas outras coisas, conforme a gente se referiu. E, finalmente, os fenômenos psiteta, que seriam os fenômenos que envolvem os mortos. E nós temos, então, a manifestação de um morto. Como se explica isso? A parapsicologia, ela tem lá a sua maneira de explicar. De qualquer maneira, são fantasmas, e o que seriam esses fantasmas é a época de Allan Kardec. Allan Kardec cria todo um dicionário, todo um conjunto de termos novos, palavras novas, para descrever cada ideia. Porque fantasma tem uma denominação própria, pode ser 1, 2 ou 3 sinônimos. Alma tem centenas de sinônimos, então ele escolheu a palavra espírito. Espírito já como é um termo novo, ele que utiliza.
Perispírito é um termo novo, ele que criou. Alma, aí ele pega a palavra alma, que já é uma palavra mais antiga, com já alguns sinônimos próprios lá, advindos desde que iniciou sua utilização, e ele dá uma classificação. Alma é o espírito, porém ligado ao corpo físico, ao espírito encarnado. E para ele estar ligado ao corpo físico, para estar encarnado, há a necessidade do perispírito. O que é o perispírito? É um corpo energético. É um corpo que serve de ligação entre o ser imortal, que é o próprio espírito, com o corpo físico. Então, o perispírito é o corpo do espírito, vamos dizer assim. Mas não é um corpo do espírito. Hoje nós sabemos que o perispírito ele é composto de 7 etapas. 2 dessas etapas, logo que ocorre a morte do corpo físico, dessas 7 partes do perispírito, 2 dessas partes praticamente acabam-se junto com a própria morte do corpo físico. Olha que desdobramento que a coisa vai indo. E nesses 5 corpos que restam, uma classificação rústica, elementar, ali restam as memórias emocionais, as memórias intelectivas e outros recursos que demandariam vasto estudo por parte de quem entende e não quem tem um conhecimento superficial como este que vos falo. Mas, de qualquer maneira, olha como que a coisa se desdobrou de um fantasma. O que é um fantasma? Meu pai morreu. O fantasma dele, quer dizer, o papai morreu. O fantasma dele, quem é? Não é meu pai, né? Se fosse olhar só por essa expressão. Então, o corpo do papai morreu. A roupinha do papai se desgastou. E o meu papai, que é o ser imortal, olha como que isso já dá uma outra visão. As pessoas tinham o fantasma de, e agora nós temos a roupinha de, porque o fantasma deixou de ser um fantasma para ser a própria essência viva. Somos nós. Então todos nós somos fantasmas, espíritos, seres imortais, a psique. Dê-se o nome que se dê, para ir caracterizando. Nós temos que lembrar o seguinte, nós viemos de um mundo natural, um mundo permanente. Saímos de algum lugar, momentaneamente passamos pelo teatro da Terra, 1 vez, 2, 3, 10, até que se chega um momento em que não há mais necessidade de se passar pelo palco, pelo cenário, pela momentânea representação de um personagem neste teatro ou em outros teatros, aproveitando a própria figura de linguagem, porque a Terra é um teatro. Mas nós temos toda uma imensidade de cenários de manifestação junto ao corpo físico. A nossa família não é a família humana. Vestido na carne, sim, podemos até imaginar. Mas, se nós entendermos que nós estamos com a roupinha não somos nós, então a gente já não tem mais aquela conexão, o fantasma de. Como se o ser tudo depende da maneira com que você entende, né? A perspectiva da coisa. A relatividade. Qual a velocidade de um objeto? Depende. Você está olhando de onde? Eu estou próximo ao metrô e passa um comboio. Passa o que se aguardava, o trem. Qual é a velocidade dele? Estou aqui, está passando, vou medir a velocidade em relação a onde eu estou. Mas se eu estiver dentro do trem, qual é a velocidade do trem? Para mim ela está parada. Se eu olhar lá para fora, eu estou vendo tudo movimentando.
Eu poderia até calcular alguma coisa por aquele movimento, mas a velocidade do trem, se a pergunta é a velocidade do trem, para quem está dentro do trem, não tem, está parado. Eu estou na velocidade do trem, a velocidade do trem para mim é zero. A minha velocidade é zero. Para aquele indivíduo que está na plataforma aguardando a chegada do trem, se o trem não para, continua. Aquela pessoa que está dentro do trem, se ela caminhar para trás, ela está numa velocidade menor do que a do próprio trem, porque ela está voltando, ela está diminuindo a velocidade dela em relação ao movimento do próprio trem. Se eu estiver observando uma pessoa caminhar dentro de um trem, estou na plataforma observando, além da velocidade do trem, aquele movimento que a pessoa faz, no mesmo sentido que o movimento do trem, aumenta a velocidade do corpo da pessoa que está caminhando lá dentro. Olha como que muda. Se eu sair do chão da terra, ficar numa posição do espaço e começar a observar o movimento do trem e a posição da pessoa que está parada na plataforma, daquela pessoa que está observando o movimento do trem, tudo muda. Existe a velocidade da terra, que aumenta ou diminui a velocidade do trem, depende do sentido que o trem está indo. Se a terra faz este movimento e o trem faz este, a velocidade do trem é descontada do movimento da terra, porque a velocidade do trem é a velocidade do movimento da terra diminuída pela velocidade do próprio trem no sentido contrário. Se estiver no outro sentido, no mesmo sentido que a terra, a velocidade do trem é acrescida do movimento da terra. Então, por isso que a gente fala que tudo depende do ponto de vista, né? De qualquer maneira, é uma coisa que instiga. Qual é o objetivo de tudo isso? Se há 200 anos atrás, Camille Flammarion usava todos esses cálculos para procurar entender a grandeza do universo que nos cerca, ele mergulha toda essa sua experiência na alma humana, na psique humana, e descobre que, além do corpo físico, um duplo se desdobra. Então o indivíduo consegue estar presente duas vezes aqui na Terra. Ele consegue estar aqui e aqui. Só que esse duplo consegue se manifestar a distâncias incomensuráveis. Desde alguns metros, alguns quilômetros, dependendo de onde é o alvo de sua preocupação. Nós acabamos de ler aqui agora há pouco uma criança. Vamos chamar que é o capitão do navio. O capitão do navio, o almirante, deve ser o capitão. Então, o responsável pelo navio está lá. Foi a última coisa que a gente acabou de ler agora há pouco. Ele está lá deitado à noite no seu pequeno bercinho, vamos dizer assim, porque, segundo consta, tudo dentro do navio é muito apertadinho. Mal a pessoa tem condição de se esticar o suficiente para ter um relativo conforto. E, de repente, ele sente o peso de uma criança em seu peito. Mas ele está tão sonolento que ele nem se incomoda. Então, imaginamos um peso de uma criança de 4, 5 anos de idade, talvez até menos, mas vamos colocar 4, 5 anos, que parece que é isso mesmo. E um bracinho no pescoço dele. Para quem está dormindo, poxa, isso daí é delicioso. É um sonho, um doce sonho. Um pequeno ser abraçado em seu corpo, com os seus pequenos braços envolvendo seu pescoço. É um sonho que tão materializado que não tenho que ter medo disso. A pessoa está tão envolvida naquilo, é uma coisa tão doce, até que o menininho dá um beijinho no rostito dele.
E aí a coisa se torna muito materializada, porque ele está com sonho, está sonhando, está meio grogue. Ele não está vendo a criança, ele sentiu a criança em seu peito, sentiu o peso da criança em seu peito, de tal maneira que ele diz que depois disso ele nunca mais esqueceu o peso da criança no seu peito e o bracinho dele enrolado em seu pescoço. No momento em que ele recebe o beijo, o doce beijo dessa criança no seu rosto, ele percebe que a coisa é mais material do que um pesadelo ou um sonho maravilhoso, né? E aí ele empurra essa criança, ele empurra e tem quase certeza de que a criança caiu no chão. E aí ele fala, peraí, onde que eu tô? Eu tô no navio, eu tô na minha cabine, eu tô no meu leito, aqui mal cabe eu, como que essa pessoa entrou, como é que... Aí ele acende um fósforo, leva na lamparina, vai olhar, olha e nada, não vê nada. Não vê nada, não entende, mas aquilo foi tão nítido. E ele comenta isso com alguns amigos, com alguns colegas, apesar de... É um pesadelo? O que é um sonho bom? O que é isso? Como se explica uma coisa dessa? E ele conversa com um dos seus camaradas, um dos seus tripulantes, dos seus colegas de ofício, né? E o indivíduo que não era muito espiritualista. O mais interessante foi isso, foi o que causou uma preocupação nele. Essa pessoa não era tão espiritualista, mas a maneira, a vivacidade, a clareza com que isto se deu, fez com que aquele indivíduo que não tinha muitas afeições pelas coisas espirituais fizesse um comentário com ele o seguinte, olha, sonho ou não, é tão nítido isso que você comentou, que eu acho que você deveria telegrafar para casa, ou logo que chegar ao porto, sei lá, procurar ter notícias de sua casa. E perguntou, você tem filho pequeno? E aí ele cria uma pulga atrás da orelha. Bom, e daí? Daí que logo que ele chega ao porto, logo que ele tem acesso a um telégrafo, logo que ele tem a oportunidade de ter notícias de casa, chega a notícia de casa de que naquele dia, naquela hora, naquele instante, seu menininho, de 4 anos aproximadamente, pegou croup, uma doença que o matou em 2 dias. E que nos últimos instantes de sua vida, ele abraçou o retrato de seu papai, beijou e dizia, papá, papá no navio, papá no mar, papai, beijando, beijando, beijando o retrato do papai. Então, a criança estava beijando e falando a respeito de seu papai. E o papai recebendo o abraço de seu filho, o beijo de seu filho naquela noite referida. Então, uma coisa dessas, como fica? Como se explica? Dê essa explicação que for. Almas que buscam as almas queridas, almas que buscam seus amores e seus desafetos. Depende do interesse de cada um. Se acabou de morrer debaixo de uma chibata de um feitor, onde fica o pensamento daquele que levou a coça? Se acabou de ser torturado pela Santa Inquisição, por um senhor de engenho, quem que você vai procurar? Né? Então existem os inimigos e os amigos, os amores e os anti-amores, que hão de nos buscar. Né? Existem os remorsos. Enfim, este é o ensaio de Flammarion, é o seu desafio, mostrar-nos que vale a pena se interessar pelo tema, que vale a pena, porque, afinal de contas,
Mais que aprender matemática, português e inglês, é saber de si próprio, é saber-se imortal, é saber-se filho de Deus, é saber-se co-criador, é saber que a terra é um grãozinho em meio à areia da praia, um pequeno pontinho no meio do infinito. E nós somos herdeiros de tudo isso, co-criadores. O responsável pela terra, o nosso Cristo de Deus, diz que somos deuses, que aquilo que Ele fez e faz até hoje, afinal de contas, logo depois que Ele deixou o corpo físico, Ele se mostrou novamente, ou seja, a semelhança desses casos, e disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nenhuma das ovelhas que o Pai colocou sob a minha tutela se perderá, e somos 30 bilhões de almas, 9 bilhões aproximadamente, ainda vivendo no chão da terra. Com isto, este é o grande enigma e, ao mesmo tempo, a nossa herança. Então, é interessante que nos ocupemos com o tema. Olha que coisa linda, potenciais inimagináveis. Jesus fez o orbe terreno. Olha a potência que Ele nos convida a participar. Tudo que pedirdes em meu nome, vos será concedido. Procurai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então as coisas envolvendo esta nossa realidade ad eterno é o que importa. O resto são consequências. O que faz um estelionatário, um malandro, um mágico? Ele quer fazer alguma coisa aqui, ele faz assim com a mão, ele cria uma distração e, enquanto isso, alguma coisa está acontecendo aqui. Há o trabalho da distração, enquanto alguma coisa é feita, e você, como estava atento aqui, você não se ocupou com isso aqui. Né? Os políticos, as grandes organizações que estudam a psique humana, o inconsciente coletivo, se utilizam desses recursos. Vai fazer barulho, cuidado, vai em cima da cama aqui, para nos levar para cá ou para lá, né? Semelhança do mágico, nos interte enquanto alguma coisa acontece, ou seja, desvios de verbas, você aceitar determinadas imposições que você poderia muito bem saber que teria direito ou teria oportunidade de impedir que aquilo estivesse acontecendo, poder interferir naquela decisão, porque afinal de contas é para o bem comum e não para o bem de alguns. E geralmente quando eu te chamo a atenção para cá e quando eu estou fazendo alguma coisa aqui, é porque há interesses de alguns enquanto você está iludido. E quando você acorda, você nem sabe o que aconteceu. Nossa, estranho. Aceita determinadas imposições sociais que não havia necessidade, porque afinal de contas é o prejuízo do bem coletivo. Houve alguns interesses pessoais envolvidos, tanto de quem fez a lei, como de quem foi o beneficiário, a prejuízo da maioria. E você coloca uma pessoa para administrar para interesse da maioria. Né?
embora isso seja usado diuturnamente. De qualquer maneira, o tema nosso é mostrar que no momento atual temos que despertar para esta nossa realidade e que, se nós nos ocuparmos com a essência da vida, que vai fazer com que nós e aqueles com os quais nós nos relacionarmos sejamos menos egoístas, porque tudo isso que nós estamos falando é o resultado de egoísmo, né? E ganância. Então, se eu souber que eu sou imortal, herdeiro de minhas decisões, de meus pensamentos, de meus sentimentos e minhas palavras, certamente eu tenho que ter uma responsabilidade antecipada. As consequências serão inevitáveis, estou ciente disso, então eu já não faço mais esse truque mágico, te interto e faço alguma coisa por aqui. Se isso acontecer comigo e com os meus, e cada um de nós formos despertando, porque a questão é, e se eu estivesse no lugar dessas pessoas, eu faria a mesma coisa? Né? Um pai a bordo de um barco sobre o oceano recebe um beijo de seu filho agonizante na França. O senhor Montreal, comandante da fragata, dirigiu a narrativa seguinte aos anais das ciências psíquicas. Eu vou ler então de novo. A 23 de janeiro de 1893, a fragata Escola Efigênia, em cruzeiro de instrução, encontrava-se ao largo das Antilhas, navegando em direção à França, devendo entrar de 4 das... Bernardinho, você vai fazer barulho, filho? Como fica? Então, mas se você fizer barulho, como fica? Atrapalha. É da rasteira. Vem cá um pouquinho, só um pouquinho. Vem cá. Aqui, ó. Deixa eu ler, só daqui até aqui, aí eu paro. Pode ser até aqui? Vocês querem? Devendo entrar de 4 das 6 às 8 horas da manhã. Recolhi-me pelas 11 horas da noite à minha cabine, fechando a porta, apenas apagada a luz. Caí no estado de semiconsciência, que precede ao sono. Experimentei no peito a sensação do peso e a impressão tátil de pequeno corpo humano que aí se tivesse apoiado de súbito, sem esforço prévio, aparentemente para resvalar no meu pequeno leito, que, no entanto, se achava elevado acima do assoalho. O espaço a bordo de um navio de guerra é, com efeito, muito poupado e a pequena cama estava instalada sobre um arcão ou armário de altura apreciável. Ou seja, seria difícil uma criança alcançar, né? Simultaneamente, a sensação de contato e de opressão no peito, tive a impressão muito nítida de que 2 pequeninos braços estreitavam meu pescoço e que uma boca beijava a minha. Olha, o menino beijou a boca do pai. Mais que surpreendido, agarrei o corpo com uma das mãos e repeli-o bruscamente. Que arrependimento depois, né? A despeito do número de anos decorridos desde então até hoje, a minha memória conservou perfeitamente a recordação do peso levantado. Raspei vivamente um fósforo e aproximei-o da vela, colocada ao meu alcance imediato. Tem que ficar quietinho. Nossa, tá ficando com calor. Só um pouquinho. A chama surgiu desde logo e vi que estearina... Amor, por que você não compra um ventilador? Depois eu compro. Deixa eu terminar, senão não tem jeito. A chama surgiu desde logo e vi que a estearina não estava ainda coagulada. Saltei do leito e explorei rapidamente o meu compartimento. Era eu o único ser vivo que se encontrava na cabine. Acudiu-me então ao espírito que eu não tinha ouvido nenhum ruído do corpo ao cair ao assoalho, porque ele empurrou com força, né? E nem que a porta teria feito ao fechar-se. No dia seguinte, ao almoço, confiei minha aventura a um camarada de promoção, amigo íntimo, que era meu vizinho
de mesa na sala comum. Ainda que muito cético, em geral, este oficial confessou-me que a precisão, os detalhes, né? A nitidez da minha narrativa o havia impressionado. Ao ancorarmos em Gibraltar, o correio informou-me de que meu filhinho, um menino de 2 anos, eu falei 5, olha, de idade, apenas tinha sido atacado de 2 anos de idade, apenas tinha sido atacado de croup e falecer em Paris, no mesmo dia em que eu recebera um beijo na minha solitária cabine. Depois de proceder cuidadosamente à correção da hora pela longitude em que nesse instante navegava, anotei a hora do falecimento, coincidia exatamente com a da alucinação tátil. Ao chegar em Toulon, encontrei os meus de luto pesado. Se há alguma coisa, disseram, que possa, de certo, atenuar o nosso cruel desgosto, é que sabemos que nosso filho, atacado de difteria, morreu de uma embolia no momento em que beijava a tua fotografia, falando para ele, né? E balbuciava: papá, navio, sobre a água. F.M. Montreal, capitão de fragata. Capitão de fragata. Veja bem da onde saiu esse material. Deixa eu fazer prece ou você quer fazer? Faz a prece você, então, para a gente encerrar? Fala do seu jeito, vamos ver. Obrigado por Deus. Obrigado, vovô. Obrigado para vovó. Obrigado para mamãe. Obrigado para mim. Obrigado para tudo. Obrigado por todo mundo que está assistindo. O que mais? Fala. E muita paz a todos. Então vamos? Fica aqui, não, agora fica aqui um pouquinho. Continua sentado aqui. Senta aqui. Senta, fica sentadinho. Olha para cá.